Aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia comigo. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Aleluias. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glórias a Deus. Até aqui, irmãos, podeis assentar. Senhor, fala conosco nesta noite. O Espírito Santo nos instrui nos teus caminhos e através desta palavra bendita nos orienta e ministra na nossa vida aquilo que o Senhor quer que aprendamos nessa noite. Nos usa como instrumento nas tuas mãos e que saiamos desse lugar renovados pelo poder desta santa palavra. Amém. Queridos irmãos, eu quero aqui participar convosco nessa noite a respeito desse texto que fizemos a leitura e dizer para os irmãos sobre a importância de nós vivermos uma nova vida em Cristo. Nós somos chamados deste mundo para vivermos, para andarmos de uma forma diferente. Diferente dos padrões deste mundo, diferente dos padrões, muitas das vezes filosóficos, do dia a dia, mas que venhamos amar os padrões de Deus e venhamos nos esforçar por demais para viver, para agir, para ter as nossas atitudes, para ter o nosso comportamento diário, seguindo os padrões bíblicos. Coisa mais preciosa que existe na vida de alguém é quando este recebe a palavra, quando este aceita a palavra e quando este não só recebe e aceita, mas quer viver a palavra. Queridos e amados irmãos, a nossa fé em Cristo é suficientemente grande para deixarmos de lado todo o velho homem. A nossa fé em Cristo, a graça, o amor de Deus, aquilo que Ele fez por nós, já nos traz o entendimento necessário que precisamos para olhar para as coisas desse mundo e dizer, pela palavra de Deus, pelo ensino, pelas orientações da palavra de Deus, isto não me interessa mais. Esta atitude não vai mais fazer parte da minha vida. Este comportamento eu não quero mais andar praticando. É tão lindo quando o ser humano ele acata estas orientações bíblicas e ele se esforça para viver dentro desse padrão bíblico. O padrão bíblico, o padrão das Sagradas Escrituras, sempre vai proporcionar para mim e para você uma vida vitoriosa, de bênção, de sucesso, de contemplar as promessas da parte de Deus nas nossas vidas. E é tão lindo, irmãos, quando nós agradamos ao Senhor com o nosso modo de vida. Precisamos entender que como cristãos, não basta simplesmente nós conhecermos a palavra de Deus. Não basta simplesmente nós ouvirmos a palavra de Deus. Não basta simplesmente nós cantarmos os corinhos, os louvores, os cânticos. Não basta simplesmente nós aplaudirmos. Não basta simplesmente nós estarmos na igreja. Mas importa que como cristãos, nós venhamos a viver o Evangelho de Cristo no dia a dia. Isso é muito mais extraordinário. Isto é muito mais maravilhoso. Isto é muito mais edificante. Porque além de proporcionar para você a presença,
poder, a glória de Deus vai proporcionar que outras pessoas que convivem com você, por causa da sua vivência nos padrões do Evangelho, elas sejam abençoadas, elas sejam tocadas, elas sejam influenciadas e elas sejam, por demais, transformadas. Existe uma necessidade muito grande nos últimos dias da igreja na face da terra, os dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias que antecedem ao tocar da última trombeta. De nós nos esforçarmos como igreja para vivermos um evangelho verdadeiro, genuíno, um evangelho com propriedade. E como é que vivemos esse evangelho verdadeiro, genuíno e com propriedade? É aplicando a sua palavra no dia a dia. Quantas das vezes nós vemos Deus desaprovando a atitude do povo? Isso no Velho Testamento, isso no Novo Testamento. Todas as vezes que eles deixaram de observar, de colocar em prática aquilo que Deus tinha ordenado, direcionado, falado, instruído para com eles. Então, queridos irmãos, todas as vezes que nós deixemos de fazer conforme a palavra de Deus, automaticamente nós não estamos agradando ao Senhor. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós estamos com o objetivo principal nessa noite. Viemos aqui com o objetivo principal. Primeiro, a não ser outra coisa, a não ser outro objetivo, a não ser adorar o nome do Senhor. Nós viemos aqui para entregar um culto ao Senhor, sim ou não? Um culto de adoração, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor, porque Ele é extraordinário, porque Ele é o teu Deus, porque Ele é o teu Deus, porque você pode dizer hoje sem medo de errar: meu Deus, meu Pai, meu Senhor, porque Ele é aquele que cuida de você, Ele é o teu provedor, Ele é aquele que está do teu lado, te amparando, te socorrendo, te ajudando, te abraçando, te confortando nos momentos mais difíceis. Importa, irmãos, que nós venhamos dizer para todos os comportamentos fora dos padrões bíblicos: não, isto eu não quero, isto eu não aceito, isto não é para mim. Isso envolve renúncia, isso envolve atitude, isso envolve um procedimento nobre, isso envolve um posicionamento. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: todas as vezes que nós temos esse posicionamento, todas as vezes que nós caminhamos para esse propósito de lutarmos contra a carne, contra o eu, contra o mundo, para agradarmos ao Senhor andando o evangelho verdadeiro, a glória de Deus é vista em nós, o poder de Deus é visto em nós, a providência de Deus não vai faltar na sua casa, na sua família, na sua vida. Sabe, irmãos, nós fizemos a leitura e lemos no versículo de número 7, um texto que todos nós conhecemos e muitas das vezes nós falamos. E é um texto que ele serve tanto para cristãos, como para incrédulos, como para todas as pessoas desse mundo. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E isto é certo, e isto não tenha dúvida, e isto acontece exatamente como Deus assim determinou. Isso é a lei do nosso dia a dia, isso é a regra das nossas atitudes do cotidiano, da maneira que nós procedemos, daquilo que estamos semeando no dia a dia, como atitude, como comportamento, como aplicar ou não o evangelho. Nós vamos desfrutar de acordo com aquilo que nós estamos semeando. Pergunto eu para você, como cristãos, como está a minha semeadura? Estou falando aqui a respeito de uma vida espiritual. Como está aqui a minha semeadura? Hoje eu estive com os jovens na escola bíblica dominical, e uma das jovens me perguntou: como é que nós sabemos, pastor, quando uma pessoa está fazendo a obra ou está acima de um púlpito pregando, se é verdadeiramente de Deus ou não?
Pergunta essa. Professor, meio. Eu disse, olha filha, vamos observar aquilo que Jesus nos ensinou. Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. E nós estávamos falando hoje sobre humildade, sobre não ter nenhum tipo ou espécie de soberba, prepotência no coração, porque isso desagrada a Deus. Isso traz a ira de Deus para aqueles que agem dessa forma. E dentro daquilo que nós estávamos falando, eu disse para ela, se uma pessoa, e ela me perguntou, se a pessoa está sendo exaltada, se ela está tendo uma atitude de exaltação, fazendo aquilo, ou cantando, ou pregando, ou ministrando, automaticamente, não está agradando a Deus. E como o senhor pode afirmar isso, pastor? É a palavra de Deus que diz. Queridos irmãos, não se engane, não erreis, disse o apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas, não erreis, não se engane, porque aquele, de acordo com a sua semeadura, você vai colher. Se você semeia na carne, você vai colher na carne. Se semeia na sua vida espiritual, uma vida de bondade, de caridade, de amor, de humildade, de simplicidade, de verdade, de honestidade, não de mentira, mas de verdade, de uma palavra só, você vai colher a honra e a bênção de Deus. Aqui está uma promessa muito grande da parte de Deus para os cristãos e para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, irmãos. Se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher coisas extraordinárias. Mas às vezes nos dias de hoje é tão difícil viver uma vida espiritual. A igreja nos dias de hoje tem dado péssimos exemplos na face da terra. A igreja que eu falo é num todo, viu, irmãos? Porque pessoas que eram para viver uma vida debaixo de uma santidade, vivem uma vida debaixo de uma inverdade, de uma desonestidade, de uma mentira, de uma máscara estampada no seu rosto, de maus exemplos, de maus comportamentos. A igreja dos Gálatas, quando o apóstolo Paulo se dirige, e nós ouvimos da Bíblia, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, quer dizer, uma região ali da Galácia, que tinha uma série de igrejas, por exemplo, Listra, Icônio, tinha ali Derbe, tinha ali várias igrejas que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele estabeleceu nesses lugares, que formavam a região, uma região da Ásia ali, que hoje é a atual Turquia. Por volta dos 49, 50 anos antes de Cristo, Paulo esteve por lá e estabeleceu várias igrejas. E ali se levantou nesses lugares, nessas regiões, a igreja aos Gálatas. Não representa uma igreja só, mas várias igrejas que compõem os Gálatas. Diferente de Corinto, Éfeso, Filipos e assim consequentemente. E Paulo, quando ele escreveu essa epístola aos Gálatas, lá pelos anos 60 depois de Cristo, Paulo queria deixar bem claro para eles, e o tema de Gálatas é a justificação pela fé e a divindade de Cristo. Paulo queria deixar bem claro para os irmãos de Gálatas, os irmãos ali de Derbe, os irmãos ali de Listra, daquela região que compunham a igreja da Galácia, que a fé em Cristo, a fé que eles tinham se convertido a Cristo, lhes proporcionou uma vida nova, lhes proporcionou um evangelho verdadeiro e genuíno, e que eles precisavam perseverar em andar nesse evangelho. A epístola aos Gálatas é uma epístola muito importante, irmãos, e que nos traz muitos ensinamentos. Capítulo 3 vai mostrar para nós que o apóstolo Paulo chamou os irmãos da Galácia de insensatos. Vós, insensatos Gálatas. Por que insensatos? Porque ao mesmo tempo que eles estavam lá
firmes no Evangelho de Cristo, eles deixavam seus ouvidos adentrar coisas, palavras que roubavam deles essa fé verdadeira, exclusiva e absoluta em Cristo. Capítulo 1, Paulo vem chamar a atenção dos Gálatas porque eles estavam deixando de colocar em Cristo a fé absoluta, exclusiva e total. Que a nossa fé é por causa da graça. E alguns falsos ensinadores, alguns falsos mestres estavam introduzindo na mente deles que eles precisavam ainda voltar a praticar algumas coisas, que eles precisavam ainda continuar tendo algumas restrições de alimento, que eles precisavam ainda ter a atitude que a lei muitas das vezes trazia como regra, circuncidando, por exemplo. E Paulo escreve no capítulo 1 dizendo para eles: olha, eu, apóstolo de Deus e não dos homens, eu fui colocado diante de vocês por Deus e não por os homens. O evangelho que eu trouxe para vocês é o evangelho único e exclusivo a Cristo. E admiro muito Paulo dizendo no capítulo 1, eu estou muito admirado de ver que vocês tão rapidamente já partiram para outro evangelho, já estão dando crédito a outro evangelho, já estão aceitando outros ensinamentos. Sabe, porque eles estavam querendo ter mais algumas atitudes da lei que viessem proporcionar a eles a salvação, como alguns tinham ensinado. E Paulo estava dizendo: olha, o que Cristo fez por você é absoluto, é total, não precisa mais nada, não há necessidade de mais nada. Vocês só precisam viver esse evangelho, vocês só precisam colocar em prática esse evangelho, vocês só precisam andar debaixo das ordenanças desse evangelho, vocês precisam andar uma nova vida em Cristo. E no capítulo 3, Paulo veio chamar eles por causa dessas atitudes de insensatos. Ao mesmo tempo que estavam ali firmes, já começavam a dar ouvidos, não tinham uma firmeza, não tinham ali um posicionamento firme. Irmãos, vamos procurar manter o foco, vamos procurar como cristãos termos uma atitude forte, firme. Eu amo a Cristo, eu amo a palavra de Deus, eu creio neste evangelho, e eu vou lutar contra o pecado para colocar essa palavra em prática. Isso tem que ser o nosso objetivo diário, irmãos, porque nós somos tentados todos os dias a nos desviarmos desta palavra, abandonarmos esses ensinos, abandonarmos estas orientações, a deixarmos essas instruções de Deus, esses aconselhamentos de Deus, mas nós precisamos ser firmes. É tão bonito quando nós deixamos o nosso eu, que achamos, o que pensamos, para dar crédito absoluto a esta palavra. Nós como cristãos, irmãos, a palavra de Deus para nós é a nossa regra de vida, é nosso manual do dia a dia, como eu tenho procedido no meu dia a dia. Paulo no capítulo 6, ele vem trazer uma exortação para os irmãos. No capítulo 5, ele fala do fruto do Espírito e do fruto da carne. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Não é isso que eu quero pregar nessa noite, uma outra oportunidade. Mas Paulo já no capítulo 5 fala para eles a respeito da importância de uma vida espiritual, da importância de vivermos uma vida digna. Sabe, irmãos, eu e você precisamos viver uma vida digna de filhos de Deus. Amém? Uma vida digna de cristãos. Amém? Uma vida digna de servos do Senhor. Amém, irmãos? Nós não somos mais independentes, irmãos, mas nós somos dependentes de Deus. Nós temos uma regra de vida para aplicarmos no dia a dia. Nós temos a orientação do alto para nós aplicarmos no dia a dia. Eu não faço mais o que eu acho que devo fazer. Eu não ando mais segundo os meus caminhos e as minhas vontades. A palavra de Deus é padrão para a minha vida. E eu tenho que me esforçar para andar nela, para cumprir ela, para viver ela. Assim sendo, eu vou agradar o Senhor.
vai faltar bênção para nós. Nós vemos nos dias onde a igreja se preocupa tanto com bênção. E a igreja é ensinada num ensino errado que ela deixa de se esforçar para fazer aquilo que se deve fazer, que é colocar o evangelho no dia a dia, se preocupa só em buscar a bênção e se esquece de aplicar o evangelho no dia a dia. Bênção é consequência do nosso viver diário, irmãos. Não fique querendo atropelar as coisas. Você é um homem muito abençoado. Hoje nós lemos aqui na palavra de Deus, todo tipo de inveja cai por terra. Jair leu aqui hoje. Não foi, Jair? Todo tipo de atitudes imundas sejam dissipadas do nosso meio. E o Jair leu aqui que Deus nos chamou de sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, povo que foi comprado por um alto preço. Deus nos chama ali em 1 Pedro, capítulo 2, que nós somos um povo especial de boas obras, irmãos. Importa que nós venhamos a honrar isto. Sabe, não me preocupo muito se a igreja tem honrado ao Senhor com boas obras na face da terra. Nós não vemos a igreja nos dias de hoje preocupados com isso. Eu preciso fazer coisas para agradar os meus irmãos, para agradar as minhas ovelhas, para agradar o povo que vem na igreja, para eles ficarem alegres, felizes e para eles se sentirem bem. Não, a palavra de Deus tem que fazer em nós, irmãos, aquilo que eu não consigo fazer. A palavra de Deus tem que confrontar nós, irmãos. A palavra de Deus tem que mexer conosco, irmãos. E nós temos que louvar a Deus por uma palavra dessa espécie que não é dura não, que é muito consoladora, que é uma palavra que traz um efeito positivo e maravilhoso para o nosso dia a dia, irmão. Se você viver num padrão bíblico, irmão, se você colocar em prática as orientações bíblicas, irmão, o teu casamento vai ser uma bênção, os teus filhos vai ser uma bênção, a tua vida financeira vai ser uma bênção, a tua vida profissional vai ser uma bênção, a tua empresa vai ser uma bênção, o teu relacionamento com o próximo vai ser uma bênção, a tua vida contemplará e experimentará grandes coisas da parte de Deus. Mas nós fazemos tudo inverso, corremos atrás, esquecemos de olhar para nós e se estamos agradando a Deus com a nossa vida. Eu disse hoje para os jovens, né, Reginho, que Deus não está preocupado se eu sei pregar bonito, se alguém sabe cantar bonito ou tocar bonito, mas Deus está preocupado se nós estamos fazendo de verdadeiro coração para Ele. Eu digo um versículo aqui que todas as vezes eu repito, todos os cultos. Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, tudo que nós fazemos com alegria, com verdade, com sinceridade, Deus ama, Deus recebe. Mas se Ele vem com prepotência, com soberba, isso não agrada a Deus. Isso Deus não recebe. Que caminhar. Pega um lenço para mim, Bruno, por favor, filho. Tem um glória a Deus aí, irmãos? Aleluias. Coloca para mim, Rafael, para me ajudar aí, filho. Versículo 1 do capítulo 6 de Gálatas. Obrigado. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum defeito, ou delito, ou melhor dizendo, delito, vós que sois espirituais, corrija o tal com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Paulo vem no capítulo 6 dar algumas admoestações e alguns conselhos para os irmãos dos Gálatas, para eles colocar em prática. E o primeiro conselho que Paulo vem dar para eles é que importa que eles venham andar em misericórdia, que eles venham andar debaixo de um sentimento de amor para com o seu próximo. Se vocês verem algum irmão entre vocês que estão falhando, que estão em pecado, que está diante de uma dificuldade, ajuda ele. Não critica ele. Não afunda mais ele. Não destrói mais ainda ele. Mas haja com mansidão. Em outras palavras, Paulo estava ensinando aos irmãos dos Gálatas: olha, ama ele.
Abrace ele. Fala para ele que esse caminho não é bom. Fala para ele que nesse caminho não vai ser um caminho onde a bênção de Deus vai estar presente na vida dele, que Deus vai se alegrar com ele. Diz para ele que ele não deve andar nesse caminho com mansidão, com amor. Eu até contei um exemplo para o Reginho e para os irmãos hoje, para o presbítero Reginaldo e para os jovens hoje. Uma experiência que eu tive há uns anos atrás, em Sumaré, mas com outra hora eu conto para vocês, tá? Vocês querem saber? Uma outra hora eu vou contar para vocês, é muito interessante. Agora não dá tempo por causa do horário. Queridos, tem faltado isso no nosso meio. Nossa, Fernando, nossa, Beto, pastor Beto, nossa, Jair, você viu a irmã lá? Você viu como feio, misericórdia, Jair. Jesus amado, você viu lá? Às vezes nós ouvimos muito disso, né, irmãos? Nos dias de hoje o WhatsApp corre. Irmão, o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, o irmão, o jovem lá tal, o irmão lá, caiu. Não, irmão. O nosso dever que a palavra de Deus nos ensina é entristecer com o delito do nosso irmão. É ficar triste quando alguém vem errar, quando alguém vem ficar fraco na fé, quando alguém vem esmorecer na fé. O objetivo nosso é orar por ele. É como eu já disse aqui, vamos ligar para ele, vamos ver o que está acontecendo, vamos ajudar ele, vamos estender as mãos para ele, vamos colocar o ombro aqui para ele descansar. O padrão humano sabe apontar o dedo, mas o padrão evangelho ama. Padrão evangelho ama. Padrão de Cristo ama. Padrão de Cristo estende a mão. O padrão do evangelho faz nós sentirmos a dor do irmão. O padrão bíblico faz nós amar o irmão, ajudar o irmão. Cristo chocou porque ele andou diferente. Os líderes religiosos apontavam o dedo. Jesus amava. Vem cá, deixa eu falar contigo, deixa eu te ensinar. Senta aqui. Hoje eu vou na tua casa. Vai e não peques mais. Jesus sempre demonstrou uma atitude diferenciada dos líderes religiosos. E os cristãos, que são seguidores de Cristo, pequenos Cristos, têm que viver da mesma forma. Os cristãos de hoje, irmão, com todo respeito, aqui não, graças a Deus. Aqui não, Fernando. Aqui não, pastor Beto. Aqui não, graças a Deus. Mas os cristãos de hoje têm uma língua, irmão. Uma língua. Mas aqui não. Aqui nós profetizamos bênção na vida do nosso irmão. Aqui nós olhamos para o nosso irmão e falamos: irmão, conta comigo, vou te ajudar. Vou estar do teu lado. Fica do meu lado. Estou aqui para ser seu parceiro. Em oração, seu parceiro nessa prova. Versículo 2, coloca para mim, Ingrid. Por favor, filha. Estamos indo para o final, irmão. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Moisés. Assim cumprireis a lei de Abraão. Assim cumprireis a lei de Isaías, de Jeremias. É isso que está escrito aí, irmãos? Hã? Não? Não, Cacá. E cumprireis a lei de Cristo. E cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros, irmãos, é sentir a dor do irmão. Levar as cargas uns dos outros, irmãos, é se entristecer com a tristeza do irmão. É se compadecer do momento adverso, difícil do irmão. É sentir a dor do irmão. Isso é igreja, irmãos. Isso é ser cristão, irmãos. Vocês percebem que os padrões do mundo são extremamente diferentes dos padrões de Deus. Ou nós somos cumpridores da lei de Cristo ou não, irmãos. Não há tempo de brincarmos com o evangelho. Não há tempo de brincarmos como sendo cristãos. A necessidade de nós nos posicionarmos como verdadeiros servos de Deus. Tem glória a Deus aí, irmãos? Essa palavra é para mim, em primeiro lugar. Para os obreiros também, para as missionárias, para nós. Não é, professor? Vem para nós e vem para todo mundo.
Irmãos, dia a dia, dos dias de hoje, aquela correria, aquele absurdo. Esquecemos de ajudar os irmãos. Levar suas cargas, seus momentos adversos, suas dificuldades. Aquele irmão que errou, que está tendo dificuldade para passar por aquele processo, caminha com ele. Dobra o joelho com ele. Dobra o joelho com ele para orar com ele. Quantas das vezes nós temos feito isso como igreja, irmãos? Perceba que os dias de hoje o evangelho tem seguido um outro rumo, diferente desse evangelho que as escrituras nos mostram. O evangelho é um modo de vida. Jesus veio proporcionar para nós, olha, eu tenho um modo de vida para você diferente. É diferente do mundo. É diferente do que os filósofos dizem, do que os religiosos dizem. Você quer viver esse modo de vida? Se você quiser me seguir, você tem que viver esse modo de vida. Você está disposto? E eu vou dizer uma coisa para você, nesse modo de vida, eu estarei com você todos os dias. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Você não vai precisar se preocupar com o dia de amanhã, que é a vez de vestir, beber ou comer, porque eu vou suprir a tua necessidade. Esse modo de vida, se você se posicionar, vivê-lo, eu vou estar do teu lado, te auxiliando em todas as esferas da tua vida. Isso é tão lindo quando nós entendemos isso, irmãos. Versículo 3. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Oh, meu Deus, hoje quase a aula inteira do profeta Obadias. Deus irou com o povo de Edom por causa da soberba deles, autoconfiança deles, astúcia deles. Usou um profeta para trazer juízo para eles, por causa que eles não tiveram misericórdia. Tem muita gente que pensa que é melhor que o outro. Sabe, mano, todos aqui nós estamos na mesma situação, na mesma esfera. Tem o mestre, que é o nosso professor, tem os presbíteros, tem o pastor da igreja, tem os músicos, tem os irmãos que ajudam na recepção, os diáconos, tem vocês que estão aqui nessa noite, tem os intercessores que não aparecem em cima do púlpito, mas estão lá intercedendo pela tua vida. Mas todos são importantes para o Senhor. Vivemos num mundo extremamente cheio de egoísmo, onde eu sou melhor, eu sou que deveria ser líder do louvor, eu sou aquele que deveria estar pregando no domingo à noite, eu sou aquele que deveria estar na liderança do círculo de oração. Se alguém pensa que é alguma coisa, se engana a si mesmo. Tem tanta gente enganando a si mesmo, irmão. Coisa mais linda que existe é a pureza de coração. É a humildade de coração. Isso é pureza de coração. Ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Existem funções diferentes, trabalhos diferentes, mas todos são importantes. E Deus ama todos de uma forma igual. Sabe? Nós somos todos iguais diante de Deus. Outra coisa, existe alguém aqui que não é pecador? Pastor, eu estou há 40 anos na igreja, eu procuro viver uma vida, pastor. A Bíblia vai dizer, se você diz que não tem pecado, é mentiroso. A palavra de Deus vai dizer. Todos nós erramos, irmãos. Todos nós falhamos. Sim ou não? Nós damos trabalho para Jesus, às vezes, irmão. Por causa do nosso jeitinho. Por causa da nossa... como é aquela palavra? Tem gente que... é difícil no sentido de teimoso. Às vezes nós somos teimosos. Às vezes o Celso é teimoso. Às vezes o Pedro, o João, o Francisco, o Antônio, o Zé, o Pedro é teimoso. Sim ou não? Para não dizer você. Nós somos todos pecadores, irmão. Nós erramos, nós falhamos. Quem é perfeito aqui? Lembra aquela mulher? Tinha líderes religiosos.
Tinha conhecedores da lei de Moisés. E tinha um numeroso povo. Tudo veio já com a pedra na mão para aquela mulher. Vamos ver o que Jesus vai falar dessa mulher. Vamos só ver. Se ele é filho de Deus, vamos ver o que ele vai falar. Qual vai ser o destino dessa mulher. E todos já chegaram com a pedra na mão. Jesus ouviu eles. Essa mulher é pecadora, precisa morrer. Essa mulher pecou, precisa morrer. Jesus escreveu ali na areia. Olhando o gesto de Jesus, escrevendo na areia. Agachado, olhou para eles assim. Colocou o olhar sobre todos eles e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você já está posicionado com a pedra na mão? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, se tiver coragem. Sabe que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, irmãos? Nós somos tão necessitados de Deus, todos nós aqui. Somos tão carentes de Deus, todos nós aqui. Precisamos tanto da misericórdia de Deus, todos nós aqui, irmãos. Que nenhum de nós nos julguemos melhor que o nosso próximo, ou melhor que o nosso irmão. Porque você não é fácil não, irmão. Porque nós não somos fáceis não também, irmãos. O Evangelho, ele confronta. Ele mostra isso para a gente. O Evangelho mostra isso para nós. Está disposto a viver o Evangelho? Ou está disposto a dizer, a fazer como muitos fizeram em João capítulo 6? Foram deixando, foram abandonando os ensinamentos de Jesus. Jesus pergunta: vocês querem se retirar também? Pedro falou: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Não podemos ficar longe das tuas palavras. Não podemos ficar longe da tua presença. Não podemos ficar longe dos teus ensinos. Não podemos ficar longe da tua palavra. Coloca para mim versículo 4, filha, por gentileza. Estou encerrando, irmão, mais alguns minutinhos. Mas prove cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória somente em si mesmo, e não no outro. Já falamos um pouco sobre isso. Prove cada um a sua própria obra. Olha para você. Veja se não tem falha em você. Quando nós paramos para fazer uma reflexão em nós mesmos, internamente, vamos ser sinceros, irmão. Nós fazemos até assim: meu Deus, eu preciso mudar nisso. E se nós somos sinceros, o Espírito Santo mostra um monte de defeito em nós. E nós temos que ter a hombridade de falar: preciso me corrigir nisso. Prove cada um a sua própria obra. Olha para você. Vê se você é perfeito como tu pensa. Vê se você é motivo de agradar a Deus em todas as suas atitudes. Se você for, aí você pode se gloriar. Mas a Bíblia diz: não existe um justo sequer, nenhum que possa agradar a Deus, se não for pela graça do Senhor. Irmãos, nós somos falhos. Venhamos reconhecer os nossos erros e procurar corrigi-los, para vivermos uma vida digna de servir ao Senhor. Passa para mim, filha, por favor, versículo 5. Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Eita glória. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Versículo 6, pode passar. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as obras aquele que o instrui. Ajude um ao outro, reparta. Seja generoso. Seja um abençoador. Pode passar, filho, filha. E eu quero concluir aqui: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Que possamos viver uma vida que venha agradar ao Senhor e render alegria para o nosso Deus. Tudo que fazemos é para Ele, é por causa dEle, é por Ele. Vamos louvar esse louvor? E vamos para casa.